Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui gravando essa videoaula e hoje nós vamos falar sobre redação. Nosso tema de hoje será construindo a redação. Temos alguns dados aqui que nós coletamos. Estaremos dando início a essa videoaula trazendo os princípios básicos e necessários para se redigir uma boa redação. Então, vamos dar início começando com o seguinte assunto: a estrutura da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. São os três pilares de uma boa redação. Agora, como construir essa redação? Quais são os elementos básicos da introdução? Então vamos ver. Fuja de referências não específicas, fatos que te ocorrem na hora que não tem fundamento. Por exemplo, como sempre aconteceu, o mesmo acontece agora e tal. O que aconteceu? Como aconteceu? Tem que haver mais especificidade. No passado isso foi, então fica assim muito vago, muito distante e até sem fundamento. Para introduzir o seu assunto, pinte um fato marcante do passado para comparar com fatos do presente, confirmando a continuação ou não de determinada situação. Assim você apresenta o problema sobre o qual você deseja falar. Exponha o tema e faça um resumo do assunto. Primeiramente, tente debater o problema que será exposto. Para entender esse problema, é preciso observar o contexto. E o que é contexto? É a ligação entre o texto e o que existe em torno dele, fora do próprio texto. Você precisa ter uma base para problematizar o que você vai argumentar. A partir daí, nós passamos para a segunda parte, que é o desenvolvimento, e a parte mais complexa também. Primeiramente, você precisa usar os argumentos com bastante clareza. Mais ou menos 2 parágrafos para iniciar. Primeiro, por que isso é um problema? Segundo, o que impede que esse problema seja resolvido? Exemplo: entretanto, muitos problemas dificultam a resolução desse impasse. Aqui nós vemos o uso de um conectivo. Então você deve escrever uma supercoesão, porque ela será a base da proposta de intervenção. Você também precisa usar conectivos para manter os parágrafos lineares, ou seja, num desenvolvimento sequente, que haja uma sequência lógica do que será exposto. A seguir, nós teremos uma lista de conectivos. Tipo de conectivo: prioridade e relevância. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, sobretudo, etc. Tem muitos outros mais. Depois, sobre o tempo. E o que seria o tempo? A frequência, a duração, a ordem, a sucessão, a anterioridade, a posterioridade. E aí nós temos então, enfim, logo depois, imediatamente, afinal, por fim, finalmente, em seguida, hoje, ao mesmo tempo, no momento em que, anteriormente, posteriormente, por vezes, ocasionalmente, sempre que, desde que, cada vez que, apenas, já, mal, nem bem. Também o tipo de semelhança, comparação, conformidade. Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, de maneira idêntica, de acordo com, segundo, conforme, tal qual, tanto quanto, como, assim como. O tipo também de condição, hipótese. Se, caso, eventualmente. O tipo de adição, continuação. Além disso, demais, ademais, outro sim, ainda mais, por outro lado, também, e, nem, não apenas, como também, não só, bem como, com. O tipo de dúvida. Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não é certo, se é que. O tipo de certeza, ênfase. De certo, por certo, certamente, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente,
com certeza, acredito, afirmo, penso que. Tipo de surpresa, imprevisto. Inesperadamente, inopinadamente, de súbito, subitamente, de repente, surpreendentemente. O tipo de ilustração, esclarecimento. Por exemplo, só para ilustrar, só para exemplificar, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber, ou seja, aliás. O tipo de propósito, intenção, finalidade. Com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, como, o tipo de lugar, proximidade ou distância. Perto de, próximo a ou de, junto a ou de, dentro, fora, mais adiante, aqui, além, acolá, lá, ali, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, ante, a. O tipo de resumo, recapitulação, conclusão. Em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, pois, entre vírgulas, assim sendo, a causa e consequência ou explicação. Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude, assim, de fato, com efeito, tão, simbolizando tanto, tamanho, que, porque, porquanto, pois, já que, uma vez que, visto que, como, simbolizando porque, de tal sorte que, de tal forma que, haja vista. O tipo de contraste, oposição, restrição ou ressalva. Pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto. A ressalva. Embora, apesar de, ainda que, mesmo que, posto que, se bem que, por mais que, por menos que, só que, ao passo que. O tipo de ideias alternativas. Ou quer ora, ora. Continuando o desenvolvimento. Devemos aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema proposto. O que é o tema? O tema é o núcleo das ideias sobre as quais a questão se organiza, é o assunto que será tratado. Um assunto pode ser abordado de diferentes formas. Referência histórica ou qualquer fato de uma área que domine. Por isso é importante dominar a área sobre a qual você vai falar. Se você não domina aquela área, então nem menciona o assunto. E a redação seria a reciclagem, porque você tem que mostrar que sabe mais do que o básico. Você está reciclando conhecimentos, você está expondo o seu ponto de vista a partir de uma fonte de conhecimentos que você domina. Todas as circunstâncias são válidas em torno de um acontecimento. Ainda continuando o desenvolvimento. Tudo aquilo que será escrito na redação precisa estar fundamentado em algo verdadeiramente comprovado e real. Primeiro, dados estatísticos, ou seja, aqueles dados que você fornece como prova do que você está falando. Segundo, analogias. O que é analogia? Uma relação de semelhança estabelecida entre duas ou mais entidades distintas. Por exemplo, se Maria emagreceu comendo pipoca, logo Joana também emagrecerá. Isso é uma analogia. Terceiro, metáforas. A linguagem figurada. Exemplo, esse assunto já se tornou um abacaxi. Quarto, causa e consequência. Quando é o motivo e o resultado. Exemplo, se estudar bastante, você passar lá na prova. Estudar bastante a causa, a consequência é passar na prova. Quinto, citações ou paráfrases. Citações quando você pega a fala de alguém, coloca entre aspas na redação
provando o assunto que você está falando. A paráfrase é quando você pega a fala de alguém e escreve com as suas próprias palavras. Sexto, são as referências históricas sobre o assunto do qual você está falando. E sétimo, são as enumerações, que é o que nós acabamos de fazer do 1 até o 7 agora. Você enumera os fatos ou os argumentos. Ainda continuando o desenvolvimento, será avaliada a progressão qualitativa e não quantitativa, a ordem lógica entre as ideias sem repetições. O que seriam repetições? É o que nós chamamos de pleonasmo, é o que nós chamamos de redundância. Pleonasmo é repetição de palavras. Redundância é repetição de ideias ou de pensamentos, ou seja, você pode usar outras palavras, mas se você está dizendo a mesma coisa, está repetindo uma ideia ou um pensamento. Cuidado com os saltos temáticos. Preciso ter muito cuidado porque às vezes falando de um assunto, quando menciona um fato, a pessoa imediatamente passa para outro assunto, mencionando vários temas sem ao menos perceber. É preciso fazer uma abordagem no fato e voltar para o assunto sobre o qual você estava falando, para dar continuidade, para dar conclusão ao assunto sobre o qual você discorria. Finalmente, nós chegamos à última etapa, que é a conclusão. Na conclusão, tem que haver uma proposta de intervenção bem detalhada, o que deve ser feito para solucionar o problema. Elaborar o raciocínio com as ideias já expostas no texto. Você não vai criar novas ideias, você vai buscar ideias antigas para continuar reforçando aquelas ideias e reforçando o ponto de vista sobre o assunto, sobre o tema. Olha um exemplo. Portanto, medidas são necessárias para resolver o problema. É preciso conscientizar as pessoas. Deve-se fazer uma campanha nas escolas. O governo tem que criar uma lei. Qual área do governo? Conheça os principais ministérios, seja bem específico. É preciso garantir que a lei seja cumprida. Quem ou o que vai garantir isso? Então, olha só, esses argumentos eles são muito vagos. Eles deixam dúvida, eles não dão um norte, não dão uma direção, não há uma definição. Você tem que escrever uma proposta consistente, mencionando os seguintes questionamentos. Por exemplo, o que pode ser feito? Como vai ser feito? Por quem vai ser feito? Para quem vai ser feito e quem vai garantir o seu funcionamento, o seu cumprimento? Por que você deveria mencionar esses questionamentos? Porque você vai mostrar que é possível fazer alguma coisa, aquilo que você está indicando é possível ser feito. Há uma solução e mostrar qual é a solução do problema. Não basta apresentar o problema. Se você apresenta o problema, expõe o problema, mas não apresenta uma solução, então você falhou na redação. Bom trabalho a todos. Qualquer dúvida, escreva nos comentários, nós estaremos respondendo assim que for possível.